Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E nós somos do canal Paraíso da Suculenta. Pessoal, o vídeo não é sobre essa lindeza, mas olha que maravilhosa. A gente fez um vídeo dela semana passada, né? Falando a respeito, fazendo mudas, né? Dela, que a gente ainda tá cuidando das mudinhas. E logo a gente traz a atualização das mudinhas pra vocês, pra ver se deu certo, né? Tá cortando lá o torrão. A gente veio mostrar a atualização da matriz pra vocês verem como ela tá linda. Ela sentiu um pouco, pessoal, porque como vocês viram, a gente teve que mexer no torrão dela, né? Pra estar tirando as mudinhas. Mas logo ela se recupera e fica perfeita. Já foi plantadinha, já está regada, né? A gente já regou. Porque já fazem 7 dias que a gente cortou, então já tá na hora de plantar e regar. Isso, e ela tá muito linda, vocês conseguem ver. Que maravilha de planta. Já voltou pro sol, né, Lê? Voltou, tá no sol pleno já. Tá toda. Isso, tá adorando. É isso aí. E pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre erros que cometemos no início do cultivo com as suculentas, né? São erros que a gente cometeu e que muitas pessoas cometem, que a gente vai estar aí indicando pra vocês não fazerem. Assistam o vídeo até o final, pessoal. Isso mesmo. Se você gosta desse tipo de vídeo, nos ajude deixando o seu like aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal também. Não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, na página do Facebook e no Instagram. É Paraíso da Suculenta. E simbora pro vídeo. Pessoal, a gente vai começar... nesse ambiente lindo, né, pleno, essas plantas estão muito fofas. No sol. Que ela toma sol, pessoal, desde manhã, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Lindas, elas são maravilhosas, a coloração delas estão perfeitas, olha pra vocês verem. Aqui também temos rosas do deserto. Mas vamos falar a respeito do vídeo, né, senão a gente vai sair do assunto. Isso. Então a gente vai começar pela primeira dica, a gente vai estar dando 5 dicas pra vocês. 5 coisas do que não fazer com as suculentas, tá? Quando você está começando. Primeira dica, pessoal. Nunca coloque a sua suculenta dentro de casa. Ou em algum ambiente que ela não tome sol. Suculenta, pessoal, falou em suculenta, às vezes as pessoas confundem suculentas com outras plantas que são mesmo cultivo, são fáceis de cultivar. As suculentas, pessoal, elas não são plantas fáceis de cultivar. Elas vão falar com você, elas vão responder para vocês, elas vão avisar o que elas estão precisando. As suculentas, pessoal, a maioria delas, são muito poucas as suculentas que não precisam de sol. Tipo assim, não precisam de muito sol. Mas as equivérias, pessoal, sempre, elas precisam estar no sol. Como a Alia tá mostrando para vocês, olha para que elas precisam do sol. Para ficar com as rosetas todas formadinhas, para ficar com essa coloração, com essa saúde que elas estão. O sol, pessoal, para as suculentas, ele é vida, ele é essencial para as suculentas. Então, primeiro erro que a gente comete quando a gente está começando a cultivar as suculentas. Comprou a suculenta e coloca a suculenta no lugar que não bate sol, ou então coloca a suculenta dentro de casa. O que pode ser feito? É você fazer um arranjo, né? Se você quer enfeitar a sua casa, fazer um arranjo bonito, muito lindo de suculenta, mas colocar esse arranjo para tomar sol, pessoal. Ele precisa tomar sol. Mesmo que você leve ele para dentro à noite, no outro dia ele precisa estar no sol, para suas plantas ficarem lindas e saudáveis como essas aqui estão. Né, Lê? Isso. Porque muitas pessoas, pessoal, compram suculenta para deixar de enfeite dentro de casa, né, nas estantes, dentro do banheiro. Pessoal, essas plantas, elas não são plantas para deixar de enfeite dentro de casa. Elas não são aquelas folhagens que não precisa tomar sol. A suculenta, mesmo as que são de sombra, elas precisam de no mínimo 1 hora de sol por dia. Na parte da manhã. Então, todas as suculentas, sem exceção, precisam de um pouco de sol, tá? É por isso que quando você compra a suculenta, tá linda, maravilhosa, coloquei dentro de casa, ficou feia, esticada, porque ela precisa de sol, tá? Então, esse é um erro que a gente comete, né? Que muitas pessoas cometem no início do cultivo, que é estar colocando as suculentas em lugares que não tomam sol, tá? Elas precisam do sol. E vamos para a segunda dica, que eu não lembro qual que é. E, pessoal, a segunda dica é... Nunca plante sua suculenta, se você está começando a cultivar, em um vaso sem furos, né? Erros que cometemos também quando começamos a cultivar e plantar as nossas suculentas em vasos que não tenham furos na parte de baixo. E agora a gente vai mostrar. A gente vai tentar mostrar para vocês aqui, ó.
Eu acho que vocês conseguem ver o furo aí. Ele é todo furado, esse vaso, tá vendo? Então, sempre plantem as suculentas de vocês, se vocês não têm experiência com ela, para quem tá começando a cultivar, em vaso que tenham bastante furos. Vocês estão vendo, pessoal? Essa suculenta, ela tá no tempo. Principalmente as suculentas que ficam no tempo. O vaso precisa escoar a água. O vaso precisa soltar aquela água que cai da chuva. É constante, ele precisa colocar essa água para fora. Se esse vaso não tem furo, o que vai acontecer? Essa planta tá dentro de um vaso, né, com terra e sem furo. Choveu 2, 3 dias, esse vaso vai ficar encharcado de água. O que vai acontecer? Vai apodrecer as raízes das suas suculentas e vai apodrecer o caule e você vai perder a sua planta. Então, esse é o segundo erro que a gente comete, né? Isso. Quando compra suculenta e quando a gente está começando no cultivo. A gente, às vezes, a maioria não sabe, né? A respeito desses detalhes e acaba plantando a suculenta e perdendo, né? E depois não sabe o porquê. E, pessoal, pegando a segunda dica, a gente já vai entrar no gancho e já falar da terceira. Qual é a terceira, pessoal? Ter uma boa drenagem no vaso. Sim. Né? Sempre tá fazendo uma boa drenagem. Minha mãe vai explicar pra vocês o que é drenagem, que eu sou péssima professora. O que é, pessoal, uma drenagem, bastante drenagem no vaso? Quando a gente começou a cultivar, a gente não fazia drenagem no vaso. A gente plantava, colocava a terra no vaso todo, nesse vaso inteirinho, e plantava a suculenta dentro daquele tantão de terra. Só que, pessoal, as suculentas, elas não têm as raízes profundas. As raízes delas não chegam até no final do vaso, então não tem necessidade de você encher esse vaso de terra desde o final até em cima. Isso. Entendeu? Até porque se a raiz ficar em contato com o fundo do vaso, porque no fundo do vaso a gente coloca uma manta de drenagem para não ter perigo, uma manta de bidim, para não ter perigo da terra cair e passar pelo vaso, escoar pelo furo. Então a gente coloca uma manta de drenagem para quê? Para essa manta segurar a terra que está aqui. O que vai acontecer? Essa manta, pessoal, ela fica molhada, porque ela está no fundo do vaso. E se vocês não fizerem uma camada de drenagem aqui, a raiz dessa planta vai encostar na manta, que vai ficar encharcada, né? Porque ela não vai secar, que ela está no fundo do vaso. E também vai apodrecer a planta de vocês, vai apodrecer a suculenta de vocês. A raiz e, sequência, o caule vai apodrecer. Então, qual é o ideal aqui, pessoal, que a gente faz? Principalmente para essas plantas, a gente faz para todas, mas essas que estão no tempo, a gente tem maior cuidado ainda. A gente coloca 50% do tamanho do vaso de drenagem, pessoal. 50% é esse aqui, vocês medem a metade do vaso, aqui, ó. O que é drenagem, mãe? O que é drenagem? Drenagem, pessoal, é quando... Aqui a gente usa o quê? Isopor picado. Isso. Você pode colocar isopor picado, você pode colocar... me chama aquele perlita. Tem não, perlita não, carvão. Isso, pode ser carvão triturado, pode ser pedrinha de rio, pode ser aquela argila expandida também, picadinha. Vocês colocam o que vocês quiserem para fazer a drenagem no vaso. 50%. Acho que a gente usa o carvão, o isopor, por quê, pessoal? Porque a gente bateu uma laje aqui em casa e sobrou muito isopor. Então a gente pica esse isopor, a gente está reutilizando ele nos vasos. A gente coloca 50% até aqui, ó, de isopor. E daqui para cá é que tá a terra do vaso, pessoal. Então, para vocês verem, olha como ela tá linda e maravilhosa. Não tem necessidade de plantar a suculenta num vaso inteirinho de terra. Vocês fazem a drenagem com o que vocês tiverem aí. Carvão pode ser aquele carvão de churrasco, né? Que vocês compram na padaria ou qualquer outro lugar. Tritura aquele carvão e coloca no fundo do vaso. Também é muito bom o carvão. Isso. Ele é um ótimo fungicida também. Use o que vocês tiverem e tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Para vocês fazerem aí o vaso de vocês, a manta de bidim, os furos primeiro, a manta de bidim, a drenagem, que é a argila expandida, carvão ou aí o... Pode ser pedrisco também, pedrisco, de rio, ou isopor picado na metade do vaso, depois a outra metade é terra e a suculenta. Isso. E isso também vale para os vasos grandes, tá, pessoal? A mesma coisa esse vaso aqui, ó. Essa aqui é uma chocolate Ruffles que tá no tempo, tá? Olha, o vaso dela é bem grandão e tem até aqui de drenagem, pessoal. É metade do vaso, não tem segredo. Metade do vaso você põe drenagem e a outra metade você coloca a terra. E ela tá muito bem, obrigada. Linda. Né? E linda, por sinal. Isso mesmo. E tá dando super certo, né, Lê? É. E agora, pessoal, a outra dica é a respeito da rega da suculenta. Muitas pessoas que são iniciantes, inclusive nós, quando começamos, também perdemos muitas suculentas. A minha avó Cida, ela não gosta de colecionar suculentas. Por quê? Porque ela é uma senhora que
adora molhar as plantas. Ela gosta das plantas, né? Encharcadas. Ela gosta do molhar. Ela pensa assim, a suculenta, orquídea, ela precisa da água, é fome, ela tem fome de água, então ela molha todo dia. Vó, né, pessoal, aquela coisa, precisa comer. Minha mãe é né? assim, a planta precisa se alimentar de quê? De água. Minha mãe é desse jeito. Então. E a gente também é assim. Porque a minha avó, ela cultiva pé de fruta, ela cultiva orquídeas, folhagens, que precisam ser molhadas todos os dias, né? Ela molha todos os dias, ou de 2 em 2 dias. Literalmente todos os dias. Ela tá, assim, encharcando a planta de água e elas dão super bem porque gostam de água. Isso. Mas, pessoal, a suculenta não é uma planta que gosta de água todos os dias. Muito pelo contrário, né? Com um substrato bem certo, bem drenado. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, a gente traz aí o vídeo. A gente vai trazer, né, o vídeo do substrato e a gente faz o vídeo de como a gente tá preparando o vaso. A gente traz esse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês verem como é. Mas, assim, falando agora, suculenta não gosta, pessoal, de água todo dia. Muito pelo contrário. É uma planta que ela se dá bem com a água, mas no tempo dela. Ela gosta de água, mas ela não gosta de ficar encharcada. Isso. Né? Então, pessoal, não é uma planta que você pode molhar de 2 em 2 dias. Ainda mais as pessoas que colocam suculentas que não ficam no sol, elas ficam mais na sombra, tomam um pouco sol e tá regando ali de 2 dias em 2 dias, todo dia rega um pouco. Não pode. Não pode, pessoal. A suculenta não gosta, tá? Elas têm as folhas bem gordinhas, ó. Por quê? Porque elas acumulam água nas folhas. Tá? Então, quando elas estão precisando de água, elas pegam a água da folha, né, mãe? Elas são bem gordinhas, vocês podem ver que as folhas das suculentas, ó, elas são grossas, elas são firmes, são firminhas e são bem grossinhas. Tem umas que são menos, tem outras que são mais. Geralmente, pessoal, as suculentas todas têm as folhas grossas. Olha aqui pra vocês verem a grossura dessa folha. Se você pegar uma folha dessa e quebrar ela no meio, pessoal, vai sair, sabe o quê? Água. Então, a suculenta é uma planta que armazena água, porque a suculenta é uma planta que veio do deserto, né? Ela como é que fala? Ela é de deserto, ela é uma planta de solos, solos áridos, isso mesmo. Planta que vem de lugar que não tem água, pessoal, que não bate muita água, igual o cacto. O cacto, se você quebrar ele no meio, se você abrir no meio, ele vai soltar água. Por quê? Porque eles já foram criados para poder armazenar essa água que eles não vão ter direto. Então, é uma planta que sobrevive muito bem um bom tempo sem água. Você consegue matar uma suculenta com excesso de água, não com falta de água. Com falta de água ela não morre, mas por excesso de água você mata uma suculenta dessa. Exatamente. Então, esse é mais um dos erros que a gente cometeu muito quando a gente começou no cultivo, que com certeza muita gente comete, é assim: ai, peguei na folhinha da planta, a planta tá molinha, vai lá e rega. Aí no outro dia, nossa, não endureceu, tá com falta de água, vai lá e rega de novo. Isso, pessoal, pode ser algum problema na raiz, ela pode estar com cochoneira na raiz, indicando. Essa daqui, ó, se vocês prestarem atenção, ela tá com as folhinhas molinhas, ó. Mas sabe por quê? Porque ela foi replantada. Mexemos no torrão dela, ela foi replantada, por isso ela tá se adaptando. Ela sentiu, né? Isso, a gente tem mexido no torrão dela. Não é eu pegar e chegar aqui e molhar essa planta. Ah, nossa, mãe, ela tá aqui de novo, vou lá, molho de novo. Não é água que ela tá precisando, ela tá se readaptando porque ela foi mexida. Então tem muitos fatores que causam desidratação na suculenta, entendeu? Agora, quando é água, você molhou, no outro dia ela já tá bem durinha. O ideal, pessoal, eu já não vou falar ideal de molhar as suas plantas, porque cada clima é um clima. Aqui no nosso cultivo, a gente já acostumou com a temperatura, eu molho as plantas uma vez por semana. Agora no frio, tá? No verão é 2 vezes por semana, agora no frio é 1 vez por semana só. E tá super bem. Quando você vai molhar suas plantas de novo? Quando o substrato estiver bem sequinho. Você colocar um palitinho lá dentro, o palitinho sair limpinho, tá? Na hora de regar. Enquanto você colocar um palitinho, o palitinho sair assim, pessoal. Tá vendo aqui? Essa planta está com o substrato molhado, ela não precisa de água. Então, esse é o segredo, pessoal. Colocou o palitinho, saiu sujinho, ele tá úmido. Tá com água, tá molhado a raiz. Não precisa molhar. Você colocou o palitinho, saiu o palitinho limpinho, ela tá seca e tá precisando de água. Esse é um adendo bem importante, né, Lê? Isso mesmo. É uma dica muito top pra vocês estar observando a planta de vocês. Se vocês não têm, mais ou menos, experiência com elas ainda. Agora aqui a gente já tem experiência, a gente não coloca mais o palito, a gente olha nela, a gente sabe se ela tá precisando de água ou não. Observação. Isso, a gente observa, já conheceu, né? A gente já teve a experiência. E, pessoal, a última dica que a gente vai dar pra vocês é quando você faz a compra de uma suculenta,
né? E você tá começando agora, você começa a ver os colecionadores deixando a planta no sol pleno, né? Às vezes você comprou... É isso que eu ia falar agora. Você assiste um vídeo, né? Que a pessoa fala, minha suculenta é de sol pleno, fica o dia inteiro no sol, linda, plena. Pega sol 8 horas por dia, maravilha. Só que o que acontece? Quando você compra, por exemplo, uma planta no garden, uma planta pela internet, né, que vai por correio ou transportadora. A planta, pessoal, às vezes que você comprou do garden, pode ser uma planta que é criada em estufa. O sol daquela planta é temperado pelo sombrite. Né, pela estufa. Então, ela não pega o sol, 100% do sol, entendeu? Então, a estufa tá aí drenando o sol que ela pega. Quando você compra uma planta pela internet, a planta, pessoal, fica 4, 5 dias dentro de uma caixa, sem sol. Ela fica no escuro, fechada. O que acontece? Se você pegar uma planta dessa e colocar no sol... minha planta é de sol pleno, linda. Bota no sol pleno. No outro dia, pessoal, depois dela ter tomado todo o sol, ela vai estar morta. Ou então todinha queimada. Ou então inteira queimada. Se queimar o miolo, você perdeu sua planta. Mas, normalmente, as folhas queimam todas, né, mãe? Por quê? Bem judiadas. Pessoal, é necessário a adaptação de suculenta. Quando você compra uma planta, seja num garden ou seja pela internet, é necessário você estar adaptando sua planta aos poucos ao sol, até ela conseguir estar pegando o sol todo do seu clima. Até porque se ela vier de outro estado... O clima é diferente, então você precisa estar adaptando ela no seu clima para depois estar colocando ela no sol. Vou estar mostrando um exemplo para vocês do que aconteceu com essa planta aqui, pessoal. Essa é uma chocolate ruffles. Como a gente tá com pouco falta de sol, a gente pegou essas plantas, fez essa bancada aqui, que é nova, e pegou essas plantas que estavam tomando bem pouco sol e a gente já colocou ela direto aqui. Olha o que aconteceu, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. É que agora essa folha tá secando, essa né? é uma planta adulta já, a gente colocou as plantas adultas. As pequenas é perigoso, a Lei falou, morreu o miolo, por quê? Porque o miolo não tá protegido, né? As folhas são pequenininhas, é perigoso morrer. Agora aqui pra vocês verem, ó, o que aconteceu. Vocês podem ver, ó, que a folha de baixo dela, ó, queimou. Vocês estão vendo aqui, ó? Porque ela não estava adaptada ainda no sol, pra gente poder já colocar ela de uma vez aqui. Só que agora ela já se adaptou, né, Lê? Agora, olha as folhas de cima, pessoal, como elas estão. Super adaptada, mas essa aqui também queimou, ó. Queimou. Muitas folhas embaixo, na parte de baixo delas, se queimaram. Por quê? Porque ela não estava adaptada pra colocar no sol. No sol pleno do dia todo, né? Olha aqui pra vocês verem. Vocês perceberam? Tá tudo queimado, ó. As folhas não se recuperam. Não, e isso aí é outra coisa. Depois que queimou, pessoal, essa folha ela não se recupera mais, tá? Vocês vão ter que esperar essa folha cair, né, e nascer folhas novas para poder deixar sua planta bonita, porque depois que elas se queimaram, as folhas não se recuperam mais. Isso. E é isso, né? É isso. As dicas que nós temos hoje para vocês a respeito de erros que cometemos quando somos iniciantes no cultivo, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários pra gente que nós vamos estar respondendo vocês. Tá? Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu like pra gente, é muito importante aqui pro canal. Se inscreva aqui também, se você vê os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva aqui, clique nesse botãozinho vermelho que vai estar aparecendo aí pra você. E ative o sininho também pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Nos siga nas redes sociais também, na página do Facebook e no Instagram, que é Paraíso da Suculenta, tanto no Instagram quanto no Facebook. Que Deus te abençoe grandemente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!